Tivemos um momento muito precioso aqui de ensino na quarta-feira, quando Deus tratou Naamã acerca de suas finanças. Lembra disso, irmãos? Saber empregar bem as suas finanças, né? O mau uso das finanças trouxe uma desgraça sobre Naamã, e nós temos que aprender a ter um bom uso sobre as finanças. Amém, irmãos? Aleluia. Ter um bom uso sobre as finanças. E se você não pegou os 4, ou seja, os 8 tópicos, procure algum irmão que veio quarta-feira. Uma pena que não foi gravado quarta-feira, né? Foi gravado quarta-feira? Não. Então os irmãos não têm nenhum DVD para ter, a não ser os irmãos que anotaram as palavras de quarta-feira, né? Uma visão, uma ótica totalmente diferenciada sobre o capítulo 5 de 2 Reis. Quantos já tinham visto algumas diretrizes daquelas que vimos quarta-feira em 2 Reis? Ou seja, quantos não tinham visto? Eu não tinha visto aqui. Nunca na minha vida. E como que Deus trouxe uma palavra de conhecimento tão preciosa para cada um de nós. Então, se você quiser, busque lá. Chama os irmãos. Quantos irmãozinhos vieram mesmo quarta-feira? Levante a mão para você identificar aí, olha. Essa turma da mão levantada aí vem quarta-feira. Procure eles aí, ó. Fala assim, me dá aqui que você anotou aqui um pouquinho, para me aprender um pouco mais. E ele vai emprestar você vai ali na máquina de xerox, faz uma cópia para você. Deus é tão bom que você não vai usar nem a caneta para escrever, vai só copiar. O grande problema é você depois pedir a Deus interpretação, porque talvez alguns escrevem para lá, para cá, e não vão interpretar que o irmão escreveu direito, né? Peço ao Senhor discernimento, interpretação, não de espírito, de letra mesmo, né? Aleluia. Queremos conversar com os irmãos nessa manhã sobre o descansar em Deus. Como nós devemos descansar em Deus. Como nós devemos de fato nos depositar na graça do Senhor Jesus. Diga para o irmãozinho ao teu lado, descansa em Deus. Amém? O descansar em Deus traz alívio fenomenal a cada um de nós. E quando nós não descansamos em Deus, nós temos de fato uma possibilidade muito grande de ficarmos perturbados. E a perturbação nos tira da nossa sã consciência. Quando não há um descanso nosso, da nossa psique, da nossa alma em si, nós vamos ficar meio que perturbados. E a perturbação nos leva a fazermos coisas e não fazemos coisas que Deus quer. Fazemos coisas que Deus não quer e não fazemos coisas que Deus também quer que nós venhamos a fazer, porque não estamos descansados em Deus. E é interessante, quando uma pessoa não consegue descansar em Deus, ela se esforçará para satisfazer sempre o seu desejo cobiçoso. Fala para o teu irmãozinho isso. Quando uma pessoa não descansa em Deus, olha, interessante, irmãos. Quando a pessoa não descansa, quando uma pessoa não consegue descansar, vamos repetir? Quando uma pessoa não consegue descansar em Deus, ela se esforçará para satisfazer o seu desejo cobiçoso do seu coração. Ela não conseguiu descansar, não sabe como descansar, e ela vai tentar de todas as suas forças. E vai ficar com fadiga, vai ficar cansada, vai ficar triste, oprimida, angustiada, deprimida e por aí afora. Muita coisa que leva a pessoa a não agradar e depositar a sua vida em Deus. Eu quero convidar você então a abrir comigo o Êxodo capítulo 33, verso 14. Aleluia. Êxodo capítulo 33, verso 14. Vamos aprender uma verdade fantástica que Deus nos diz sobre esse descansar nele. Aleluia. Êxodo capítulo 33, verso 14, que diz: olha como que a presença divina nos dá isso, nos dá esse descanso. Êxodo 33, 14, que diz: respondeu-lhe o Senhor, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Fala para o teu irmãozinho, a presença de Deus sempre irá com você, e você terá descanso. Amém? Agora imagina a presença do Senhor conosco, para que nós possamos descansar, confiar, apresentar
nossa vidinha na mão dele, né? Apresentar nossa vida na mão dele. Capítulo 23, verso 2 de Salmos diz: deitar-me fazem verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Deus me dá descanso. Amém, irmãos? Ele me faz guiar mansamente, com mansidão, com tranquilidade, com descanso, para que a minha alma receba o refrigério que ela merece, o que lhe cabe a ela. E quando me cabe tal refrigério, eu me encontro descansado. Uma pessoa que não consegue descansar em Deus é uma pessoa que não consegue colocar-se na disposição e naquilo que Deus quer que ela venha fazer. E esse descansar é tão bom. Quantas vezes você chegou em casa já do seu trabalho, da labuta do dia, e você queria relaxar, tomar um bom banho, ou quente ou frio, depende de cada pessoa que gosta da temperatura da água, e descansar. Parece que a pessoa sentar ou deitar na cama, ela vai afundando na cama de tão preciosa que é o descansar, que é você de fato ter esse regozijo. Mas não vamos simplesmente falar no descansar físico nessa manhã. Queremos conversar sobre o descansar psíquico e também espiritual, porque tanto o espiritual quanto o emocional vai nos envolver o descansar físico, e vai nos levar a termos condições de ter um descanso, uma tranquilidade física, e não termos de fato um corpo aflito, um corpo totalmente desgastado, um corpo totalmente sem graça, um corpo que tudo para ele dói. Um corpo, desculpe pelo nome que eu vou falar, porque é um nome, ou seja, é um nome dado para agradar a uma das Marias que se tem por aí nas imagens. Ou seja, uma pessoa que é uma Maria das dores, tudo não consegue descansar. Não é o nome que é dado a alguma entidade, Maria das dores. Não estou falando sobre o seu nome, tá? Mas Maria Conceição, Maria das dores, Maria de Fátima, né? Maria Aparecida, tudo são nomes que estão ligados ao catolicismo romano, estão ligados a divindades. Mas o nosso nome, que se tinha ligação com o catolicismo romano, foi arrancado pela renda de Jesus Cristo e pela cruz do Senhor Jesus, amém? Essa maldição não carregamos mais, amém, irmãos? Foi renunciado isso, amém? Já renunciou o seu nome? Seus pais queriam colocar o seu nome e colocaram, talvez você nem sabia direito. Ah, tão legal, o papai colocou, sem consciência. Renuncie o nome que pertence a alguma entidade, ou que pertence a alguma questão de idolatria. O seu nome pertence a Jesus. Então descansar faz parte de todo ser humano. Todos, quando vão se aproximando o final do ano, e as pessoas que têm condições de ter de fato as suas férias, ou sair e ter uns dias ou uns meses, ou seja, um período, né, uma semana, 15, 20, 30 dias, eles estão ansiosos para quê, irmãos? Quando chega novembro e dezembro, como que as pessoas ficam, irmãos? Ah, eu acho que vou tirar umas férias. Não estou querendo muito não, mas eu acho que eu vou tirar. É assim que faz? Como que as pessoas ficam? Ansiosas para chegar o dia. Semana que vem. Algumas pessoas estão ansiosas para chegar semana que vem, irmãos. Pode ter certeza. Não é para fazer outra coisa a não ser descansar. Alguns estarão indo descansar em um lugar aqui, outro acolá, né? Outros estarão passeando, outros estarão em casa mesmo. Terá 2 dias chamado feriado nacional, onde as pessoas poderão ficar em casa ou sair, descansar, desfrutar de momentos de regozijo para a sua própria vida, para o seu próprio espírito, sua própria alma e seu próprio corpo. Então temos que entender o que é esse alimento, nosso próprio corpo, nossa própria alma. Pois bem, descanso. Ninguém vai para casa, irmãos, ou ninguém tem uma casa para ser de fato uma situação infernal. Ninguém vai para casa para dizer assim, eu vou para casa, ou seja, não é para ser assim. Vou para casa agora para chegar lá e brigar com meu pai, com a minha mãe, com meu tio, com a minha tia, e ter de fato uma luta, e eu não vou descansar. A ideia que temos é que a nossa casa é o nosso lugar de refúgio, nosso lugar de descanso. Amém? Quantos podem dizer comigo? Minha casa é meu lugar de refúgio, que Deus me deu, e eu tenho prazer
de estar na minha casa como lugar de refúgio. Amém? E você pode notar várias vezes que a ação de Satanás é levar aquele lugar que foi criado por Deus para ser lugar de descanso e refúgio, para não acontecer isso. Onde pode ter discórdias, desavenças, intrigas, brigas, onde algumas pessoas não conseguem ficar em casa, onde alguns maridos não conseguem ficar em casa, onde algumas esposas não conseguem ficar em casa, e trabalham, aí diga assim, ele trabalha demais. Não, ele está fugindo porque não consegue descansar, e descansa em outros lugares. Deus não fez dessa forma. Deus fez nossas casas para ser um lugar de descanso, lugar de regozijo, lugar de recarregar a bateria. Amém? Amém? Aleluia. Isso tem que ser algo vivo em nossa vida como igreja, como ação de graça a cada instante. E a palavra do Senhor nos chama a atenção em outro texto precioso, lá de Salmos 55, verso 6. Eu disse: quem me dera asas como a de pomba, voaria e estaria em descanso, buscando em vão para escapar de problemas. Há pessoas que tentam buscar em vão também, ou seja, voar, sair dos problemas, sair de uma situação. Problema não se foge dele, problema se confronta. Problema de fato, quando ele acontece, onde surge, tem que ser conversado, confrontado, ajustado, de acordo com aquilo com a maturidade que a pessoa tem. Você não vai de fato confrontar alguém que está perturbado. Você não vai de fato brigar com alguém que está fora de si. Você não vai brigar com uma pessoa que não tem conhecimento de causa daquilo que faz. E você diz assim, é impossível, ele tem que aprender isso, e vai ser dessa forma. Pode ter certeza. Brigar com o nécio ou brigar com o louco produz, sabe o que mesmo, irmãos? Mais loucura. Diz a palavra do Senhor, repreende, ajusta o sábio. E o que ele vai ser? Mais sábio ainda será. Agora ajuste e repreende o louco ou tolo, o que ele vai ser? Mais tolo ainda. Então não briga com ninguém que está fora de si. Não discute com pessoas que não estão descansando em Deus. Não discute com pessoas que não conseguiram encontrar a paz que há no Senhor Jesus Cristo. Dê o tempo necessário para que Deus possa tratar e direcionar a situação. Não peça a Deus dizendo o seguinte: Senhor, dá-me asas para fugir desse problema, dá-me asas como o da águia ou da pomba para fugir da situação, porque eu preciso de paz, preciso descansar, e não dá, porque ele não me ouve. Não vai te ouvir, só vai te ouvir quando ele aprender o descanso de Deus. E se você também não aprender o descanso de Deus, muito menos vamos aprender isso. Jeremias capítulo 29, verso 8, um texto precioso que nos diz sobre essa ação do engano, como que o engano tenta impedir nós descansarmos em Deus. E esta ação do engano é terrível, é desastrosa, é uma situação catastrófica. Jeremias 29, 8 diz: não vos engane os profetas que andam no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Não devemos encorajar ações proféticas ou de profecias para falar de acordo com aquilo que nós queremos da idolatria do nosso coração. Se nós não estamos descansados em Deus, não ouça profetas que dizem assim: olha, profetizo hoje que a sua casa será diferente, será um descanso, será de fato um regozijo, sendo que a própria pessoa não se encontrou com Deus ainda. Não dê ouvidos a gente que não sabe nem qual é a realidade da sua casa. Fala com o teu irmãozinho, para você saber uma situação, você tem que conhecer a situação. Amém? Aleluia. Sabe o que temos hoje no meio das igrejas religiosas? Mais perturbação mental do que controle emocional, do que descanso. Porque se ouvem tanto profetas, tanta profetisa, tantos profetas aqui e acolá. Eu fiquei chocado, e eu vou falar com os irmãos no dia. Eu falei com a liderança que não ia falar isso com a igreja, ia guardar um pouquinho mais na frente, mas eu vou falar com os irmãos. Vamos conversar. Falei que conversaria no dia 17. Nós mudamos para outro dia, 4 de junho.
4 de junho vamos conversar um pouquinho sobre algumas questões sérias que atrapalham a comunhão de nossa vida como igreja, em nossa primeira reunião de grupos pequenos, aqui no templo. No sábado, 4 de junho, vamos conversar um pouquinho sobre algumas coisas que impedem da falsa religião, da falsa psique, que tem atrapalhado a vida do servo de Deus, a falsa psicologia, a falsa religião, que tem atrapalhado de fato a comunhão do corpo de Cristo. E uma dessas loucuras que vi ontem na televisão, ontem, né? Eu mostrei a Jonas e a Daiane, e o Jonas achou que era um filme. Ah, pai, isso é um filme? Não, era verdade. Onde tinha um senhor vestido de roupa gaúcha, e ele estava oferecendo a medalhinha de comigo ninguém pode. Quando você passasse pela Gruta dos Milagres, você receberia a medalha de comigo ninguém pode, e você receberia descanso automaticamente. Paz, prosperidade, carro novo, lancha nova, não é isso? Ó, John, isso é brincadeira, pai, isso é filme. Filme nada, rapaz, é verdade. A medalhinha de comigo ninguém pode é impressionante. Comigo ninguém pode, que eu sei que ela planta, né? Venenosa, se a pessoa comer, morre. Tanto veneno que tem a própria planta. Lembro que um os meus 2 primos, ou 3, não sei, que tentaram comer o comigo ninguém pode e quase morreram. Meu pai teve que enfiar o dedo na goela das crianças, fazer eles vomitar e arrancando aqueles pedaços de comigo ninguém pode da boca e jogando leite para dentro, eles vomitando, tentando fazer uma lavagem. Aí que os moleques não morreram não, mas acharam que era bonitinha a planta, verdinha, toda pintinha, branquinha, e comeram comigo ninguém pode. Kiko, Midiquim e Brão, né? Pra gente é Nene, Midiquim, Kikim. Cada baita de homem, né? Mas a gente chama assim, desde pequenininho a gente chama ele assim. Mas nós vemos o lado que a religião tem deixado hoje a igreja louca, fora de descanso. Começa a buscar descanso aqui e colar, e o grau é tão terrível, irmãos, de perturbação mental, que hoje é no seio da religião que as pessoas estão perturbadas nas suas próprias casas. Estão loucas, estão desestruturadas, sem conhecimento da palavra, sem envolver-se com Deus. E até mesmo nas congregações que buscam o Senhor com seriedade, se não há um descanso, se a nossa alma não sabe descansar em Deus, começamos a ficar perturbados, ficar aflitos, ficar totalmente desorientados. Diga para o teu irmãozinho ao teu lado: Deus não quer que você fique desorientado. Amém, irmãos? Não é necessário então que o pastor traga aqui uma fórmula mágica e te venda ou te dê uma fórmula mágica de descanso. Lembra que o Senhor Jesus falou: a minha paz vos dou, não a dou segundo o mundo. Não é isso que a palavra do Senhor Jesus nos diz? Eu não dou a minha paz do mesmo padrão que o mundo dá. E o que a religião tem mostrado hoje? Trazendo uma paz enganosa, uma paz parecida com o mundo. Eu não quero a paz do mundo, porque a paz do mundo, para vir a guerra, basta simplesmente o ser humano estar com o coração corrompido. Vir a guerra num piscar de olhos. Que paz é esta, irmãos? Paz? Ah, meu amigo, cuidado com seu amigo. Seu amigo, se não tem paz, ele pode ser seu principal inimigo. É interessante analisarmos isso. Nada acontece nesse mundo naturalmente sem o querer da vontade de Deus. Nada acontece de fato se Deus não estiver na direção. Mas o descanso que a pessoa busca para a sua congregação, ou para o seu ministério, ou para a sua família, não pode ser conforme o seu padrão. Não pode ser conforme você quer. Não adianta você dizer assim: aqui em casa tem que todo mundo fazer isso, porque se não aconteceu, a casa vai cair. Irmão, vai cair a casa 1 vez, 2 vezes, 100 vezes, e vai continuar a desgraça a casa. Sua casa tem que ser dedicada, consagrada, ungida, ofertada a Jesus Cristo. Porque não é você e nem eu que traz descanso em nenhuma casa, é Jesus. A palavra do Senhor bem clara diz: se o Senhor não edificar uma cidade ou uma casa, em vão guarda, vigia, promove alguma coisa àquela casa. Em vão acontece isso. Então temos que ter um conhecimento grande acerca da pessoa de Deus e acerca da ação que Deus faz com a nossa vida, né? De uma forma tão preciosa. É o texto que o Wellington leu para nós
de uma forma maravilhosa, quando Davi fizera o recenseamento. Diz a palavra do Senhor no verso 1 do capítulo que o Elton leu, não sei se é o capítulo 12 que você leu. 23 você leu. Diz assim a palavra, né? E Satanás instou, ou seja, colocou no coração de Davi orgulho. O que é que Deus colocou no coração de Davi? Versículos depois: humildade. Olha que briga legal, irmãos. O diabo colocou orgulho e Deus colocou humildade. Amém, irmãos? O descanso está na humildade, na mansidão. Amém? Ontem, pela terceira vez, eu vi o filme Prova de Fogo. Terceira vez eu vi esse filme. Eu chorei para a terceira vez. Ah, o Johnny, está chorando, pai? Homem não chora. Falei, para com isso. Aí saía lágrimas, corria, né? Homem não chora, uma ova. Então, ainda bem que, acho que eu sou anjo, então, né? Choro feito uma criança. Mas pela terceira vez eu vi aquele filme onde tem aquela luta, onde o Caleb luta várias vezes com a esposa, não aguentando mais, e luta. Já tinha sido a mãe de Caleb lutando com o esposo dela. Depois mostrou um homem lutando para que a mulher seja alcançada. Tanto um homem lutando para a mulher com o homem, em idades diferentes, e precioso. Quantos lembram do filme A Prova de Fogo aí? É um bom programa para agora à tarde, hein? Dá uma olhadinha no filme agora à tarde, se você está tranquilo. Fazer o quê? Bota o filme lá. Tem mais de 100 DVDs aqui na igreja. Só que na congregação nós compramos 150 kits. Para fora tinha uns 30, 40. E o resto aqui dentro. Então tem gente que tem DVD à vontade aí do Prova de Fogo. Não peça na biblioteca, porque lá não sobrou nenhum para lá. Eu acho que é o único DVD que não temos nenhum ali, porque até o que tinha sobrando, tivemos que passar para alguém que precisava desse kit. Amor à Prova de Fogo? É isso. Sim, mas tem outro nome, né? Olha lá. Não vai trazer descanso para a gente ficarmos aqui sabendo qual que é. Não é verdade? Descanso, diga para o teu irmãozinho, descansa em Deus. Deus nos adverte o tempo todo, irmãos, para nos trazer graça, trazer vida. E vamos aprender agora nesse projeto precioso de Deus, como Ele trata de cada um de nós, como Ele fala com cada um de nós, né? Como que Ele nos sustenta. Ele quer que você e eu venhamos nos vestir da forma dEle, do projeto dEle, de humildade. Quero lembrar uma coisa dos irmãos. Como que começou o projeto de Deus, chamado Jesus Cristo. Como que Jesus começou a ser colocado, irmãos. Diz a palavra do Senhor que viera o anjo Gabriel, falara com Ana ou Isabel e Zacarias. Depois, passados 6 meses, falara também a Maria. E ali começa todo um projeto. Você vê perturbação no coração de Maria. Imagina comigo se um anjo descesse e começasse a conversar com você, mulher, que está aqui hoje. E o anjo falasse assim: olha, vai acontecer uma coisa com você. E lembra que hoje estamos num estágio muito mais avançado que Maria. Você está aí, irmão? Por quê? Jesus já morreu, ressuscitou, está assunto aos céus e mandou-nos o Espírito Santo. Amém, irmãos? Maria não tinha nenhum processo desse. E nós conhecemos as Escrituras. E um anjo descesse e falasse alguma coisa com você, como que nós portaríamos? Com perturbação ou com descanso? Maria ficou meio que assustada na hora. E depois ela falou o que mesmo? Qual foi a palavra, a oração de Maria, colocada lá no capítulo 2 do Evangelho segundo Jesus Cristo, escrito pelo médico Lucas? Minha alma engrandece, ou seja, está agradecida, estou descansada, tranquila, porque eu fui cheia do Espírito Santo, porque eu conversei com o anjo, porque eu tenho apenas 16 ou 17 anos, não sabemos, sou apenas uma adolescente, e daqui uns dias vou aparecer grávida. Minha alma engrandece ao Senhor, que descanso eu tenho em Deus.
numa sociedade machista, que quando soubesse que uma mulher não tinha sido desposada de um homem, o que aconteceria com a mulher? O que aconteceria, amados? Seria apedrejada até a morte. Mas uma pessoa que sabe descansar em Deus, ela não se preocupa com a sociedade, ela se preocupa em descansar em Deus, ela se preocupa em fazer a vontade de Deus. Minha alma está segura, descansada em Deus. Minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito dentro de mim glorifica a quem? A Deus, meu Salvador. Amém? Esse é o processo. E para culminar naquilo tudo, né, vemos a questão de José, desposão de Maria, e não tendo relação sexual com ela, até o nascimento. Isso a Bíblia relata detalhadamente. Só não lê quem não quer acerca disso. Religião que não lê isso é porque não quer ler isso. Seria interessante então rasgar as páginas da Bíblia para não ler isso, né? Diz o texto ali bem claramente que José não teve relação sexual com Maria até o nascimento de Jesus. E mais logo após o nascimento de Jesus, ela teve relação e teve mais 7 filhos. Está aqui também na Bíblia. E quando alguém fala que Maria é imaculada, ele não pode ler a Bíblia, porque de fato ela teve mais 7 filhos. 4 meninos e possivelmente 3 meninas. E aqui fala até o nome de cada um deles. Está na palavra de Deus. Pois bem, e como que começou o processo? De graça, de descanso. Maria está lá naquele contexto, vai por uma situação tumultuada, que era o recenseamento, gente para lá e para cá, numa cidade pequena, na cidade de Belém Efrata, e as pessoas correndo para lá e para cá, e Maria dar à luz, em todo aquele tumulto. Como que estava Maria, irmãos? Em paz. Diga para o teu irmãozinho, em todo tumulto que você vive, você está em paz? Ah, pastor, o meu tumulto, o senhor não consegue saber o nível, o grau que acontece na minha casa, com meu pai, com minha mãe, com meus filhos, na escola, ou seja, aqui e acolá. Irmão, quero falar coisas com vocês que nós não conhecemos o tumulto que estava no coração, ou seja, naquela cidade de Belém, e as circunstâncias que ocorriam para tentar roubar a paz de Maria. Ao ponto que antes do neném nascer, já tinha o inferno decretado a morte do neném. Lembra disso, irmãos? E você pode ver que vai lá as pessoas, fala acerca de Jesus, o Herodes cheio do diabo, cheio dos demônios, encarnado, o principado que operava naquela ocasião, manda matar, não somente Jesus, mata todos os meninos de 2 anos para baixo. Como que ficou o coração de Maria? Ah, por causa do meu menino, centenas de mães agora morreram, perderam suas crianças. Você viu na Bíblia escrito que Maria perdeu a paz, o descanso dela por causa disso? Maria não teve de fato esse problema. Eu quero crer que nós também não temos. Amém, irmãos? Amém, irmãos? O grande drama, entremos agora na nossa psique, é que nós orientamos, aconselhamos alguém, direcionamos alguém e falamos uma coisa com alguém, ou com um filho, ou com uma filha, ou com um pai, ou com a mãe, ou com um irmão, e depois quando a pessoa morre, ou acontece uma desgraça, uma coisa sem graça, ou até mesmo uma catástrofe, ficamos assim, ai meu Deus, e agora? Que peso da consciência? Não tenha peso da consciência se você tem descanso em Deus. Quem tem descanso em Deus não tem peso de consciência. Peso de consciência se você não proclamou, porque a Bíblia é bem clara dizer, se você sabia que o seu irmão poderia morrer, ou poderia acontecer uma coisa com ele, e você como atalaia não fez nada, não falou dele, o sangue dele cairá na sua mão. Lembra disso, irmãos? Mas se você proclamou, falou a respeito do que ia acontecer, a respeito da guerra, da morte, do inferno, das desgraças, e ele quis continuar sobre aquilo ali, o sangue dele não cairá sobre a sua vida. Tem muito crente hoje com peso de consciência, sendo que o peso não é seu, é de quem está no pecado. Você está aí, meu irmão? Amém? Amém? Cutuca o seu irmãozinho, não fique com peso de consciência. Fala com outro irmão, não fique com peso de consciência. Se você é um atalaia verdadeiro, amém?
Não fique de fato assim, ai agora, eu estou agora terrivelmente angustiada, perplexo, confundido. E o que faço? Irmão, você tinha que fazer, já foi feito. Mantenha-se na guerra, mantenha-se no caminho. Maria estava tranquila, nasce o menino, e todo o projeto de Deus, de uma forma tão preciosa, começou. Outro momento precioso de descanso, bem antes de Jesus nascer, é o projeto chamado Junco. Diga o teu irmãozinho, projeto Junco. Que projeto louco esse, né? Se falarmos um projeto semeador, que vai ser colocado banner, legal. Mas projeto Junco, sim. Projeto Junco para um menino chamado Moisés. Joquebede, em toda guerra, toda morte, matando criança para baixo para cima, porque não queria que a paz de Deus entrasse lá no Egito. E o faraó mandou matar, fazer aquela carnificina de bebês, para baixo para cima, e consagrar aqueles bebês aos deuses todinho que ele tinha. Mas como que estava Joquebede? Igualzinho qualquer mãe está aqui. Vou pegar meu menino, eu descanso em Deus. Vou fazer o projeto Junco para ele. Fez lá um juncozinho, um bercinho de junco. Colocou o menino, tapou, falou assim: Deus, eu estou tão feliz, porque eu coloquei no rio Nilo, onde tem crocodilo, tem jararaca, tem surucucu, tem não sei o que mais, tanta coisa boa, aranha, tem tantas coisas terríveis, tem até o Leviatã, conforme diz o texto de Jó, está lá também junto. Deus, eu estou tão feliz, eu coloquei Moisés lá. Que paz! Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, é porque eu sirvo a quem é fiel. Amém? Quantos podem dizer essa frase comigo? A paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu sirvo a quem é fiel. Amém? E o projeto Junco aconteceu de uma forma que cada irmão de nós sabemos. Joquebede tranquila, orando, descansando em Deus. E ela vai, o neném é achado. Miriam recolhe o neném, comanda a filha de Faraó, e depois leva para quem criar. Durante 8 anos quem cria é a própria Joquebede. E o irmãozinho, uma pessoa que sabe descansar em Deus, sempre é recompensada por Deus. Você está entendendo isso, irmão? Amém? Só falei de 2 momentos de tribulação terrível na sociedade e como que as pessoas alcançam. Outra coisa tremenda, irmãos, é quando um homem, vou falar agora para todo homem, quando o chamado projeto Tendas, dei nome a alguns projetos aqui, né? O projeto Tendas, projeto em Abraão, diz a palavra do Senhor que aquele homem que tinha seu lugar já tranquilo, tinha só o seu negócio, tinha sua família, tinha a sua obrigação, seu rebanho. Deus diz a Abraão: sai da terra que você tem tudo organizado, tem a sua segurança financeira, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Como estava o coração de Abraão? Senhor, que lugar é esse? Eu vou encontrar água lá, Deus? Eu vou encontrar pastagem para as minhas ovelhas e para o meu gado? Senhor, eu vou encontrar gente boa lá? Vou encontrar amigos? Será que o Senhor não vai me deixar uma mina de ouro para mim, não? O que eu vou encontrar lá, Deus? Abraão não foi à procura de algo mais, ele foi à procura de Deus. Alguém pode dizer amém? Aleluia. Abraão foi à procura da vontade de Deus. O projeto Tendas era ouvir o que Deus mandou, e ele desmonta todo o seu acampamento, tudo aquilo que ele estava, e descansou. Senhor, eu vou descansar nas suas mãos, e aonde o Senhor me fizer pousar, ali eu vou estar, porque eu terei certeza que ali é o lugar do meu descanso, é o lugar da habitação do Senhor. Amém? Nesse contexto de mundo tenebroso que vivemos, nós encontramos muitas situações adversas que nos tenta roubar a paz, que nos tenta roubar de fato o nosso descansar em Deus, nossa segurança, porque descanso é segurança. Quando você está descansado, você se sente seguro. Amém? Amém ou não, irmãos? Eu me lembro que quando eu era pequeno, minha mãe aprendera isso talvez com a sua mãe, tinha uma cômoda, escrivania, que dá seu nome, né? Escrivania. Estava nessa mesa aqui mais ou menos, e começava a relampear para cá,
pá, lá no Rio, em Caxias, para lá e para cá, relâmpago comendo, para lá e para cá, chuva pesada, torrencial, né? E a nossa casa era de telha, então vimos aqueles clarões entrando na casa da mãe, todo mundo debaixo da escrivania. Eu não sabia como cabia tanta criança ali debaixo. Lembra disso? Tanta criança cabia, gente. Era eu, Darim, Davi e Lídia. A Luciana era bebê, ficava no colo dela, parece. E todo mundo debaixo ali. Ao ponto que nós gostamos de ficar ali embaixo. E aquele ali virou o carro do Dário. Ele pegava uma tampa de panela depois e ficava falando que era o carro dele, né? É legal essas histórias antigas. Pois bem, achava que aquilo ali produzia segurança. Achava que aquela situação, que aquele imóvel poderia produzir uma certa segurança. Então todo mundo estava tranquilo, longe dos raios, dos relâmpagos que estavam cruzando a abóbora celeste. Mas o que nos traz segurança hoje? O que traz vida, ou seja, o que traz conforto a alguém? Algumas pessoas, quando começam a relampejar, dizem que vão entrar no carro onde tem segurança porque tem um pneu. Mas é o pneu que traz segurança? Não é o pneu? Não pense que é o pneu do seu automóvel que traz segurança. É a gaiola que é formada o seu carro de aço que traz segurança. Porque se o raio cai na gaiola, ele vai rodar, isso é uma questão física, rodar para lá e para cá e não vai te atingir. Isso é interessante, muito significativo. Mas a nossa segurança vem de quem? Vem do Senhor. Segurança produz paz, que produz de fato esse conforto, de fato esse descansar em Deus. Outro projeto chamado Projeto Travesseiro. Outro projeto que encontramos na Bíblia. Tudo lá no livro de Gênesis. O projeto Travesseiro foi aquele homem que colocou a pedrinha, deitou sobre ela, fez ela de um travesseiro, que ele fez mesmo, orou ao Senhor, e naquele instante aquele lugar se tornou um lugar chamado Betel, onde Deus habitava, onde teve a escada. Ali começa o projeto da ida e vinda de Jacó. A bênção de Deus foi instalada com Jacó ali naquele lugar. Como estava Jacó, irmãos? Como que Jacó estava? Fugindo de quem Jacó estava, irmãos? De Esaú. Tinha paradeiro de certinho. O que ele podia encontrar? Ele sabia que os seus parentes estavam em Harã, mas não sabia como seria recebido, como olhariam para ele. Se o seu irmão alcançasse a ele, ele não sabia nada. Mas ali no projeto Travesseiro, ou seja, na pedra, ele fez um pacto com Deus. E ali, naquele lugar chamado Betel, ele de fato recebeu descanso em Deus. Sabe, fala com o teu irmãozinho, é nas horas mais difíceis da sua vida, mais tumultuada, mais cheia de aflições, que você vai encontrar descanso em Deus. É porque nós buscamos mais Deus nessas horas. Infelizmente, a nossa alma nos eleva para mais perto da divindade quando acontecem algumas perturbações psíquicas dentro de nós mesmos. E ficamos meio que preocupados, meio que aflitos, e corremos para Deus. Ah, Deus, me ajude, me socorra. Tu és o meu refúgio bem presente. Senhor, toma posse da tua bênção na minha vida. Repreenda aquilo outro. Deus já é o seu descanso. Diga para o teu irmãozinho, até no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Jesus estará comigo. Ele é meu descanso. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Um outro projeto que podemos de fato ver de uma forma tão preciosa é o projeto Cisterna. Aonde começou o chamado de José? Aonde José começou a ser coroado governador, irmãos? Dentro de uma cisterna. Nas horas mais difíceis. Rejeitado pelos irmãos. Alguns irmãos loucos de inveja. Ciúme terrível. E o ciúme provoca a morte. Queriam matá-lo. Não matou porque Rubens entrou na jogada para não matar o menino. E depois Simeão procurou vendê-lo. Simeão, Judá, vai lá, vende o menino José. E ele foi vendido sem paradeiro, sem saber o que ia fazer, se ia virar churrasco, se ia virar o quê, não sabia o que ia virar. Mas Deus sabia que José seria o governador do Egito. Diga para o teu irmãozinho, Deus sabe
quem sabe descansar nele. Nessa manhã eu quero convidar você a descansar em Deus. Mesmo que você não saiba o que vai acontecer amanhã, graças a Deus por isso. Basta cada dia o seu mal. Não sabemos como vai ser o dia de amanhã. Eu só quero saber descansar em Deus hoje. Confiar em Deus hoje. O projeto que Deus traz descanso a outras pessoas. Um projeto que Deus deu a mais 2 homens. Elias. Deus deu um projeto a Elias, que ele seria de fato a graça de Deus sobre Israel o tempo todo, ao ponto que as pessoas, o rei Acabe, quando não buscava Deus, como ele chamava Elias, irmãos? Qual era o nome que Acabe dava a Elias? O perturbador de Israel. E qual era o nome que Deus dava a Elias? Olha a diferença, hein? A ação de o mundo traz que você é o perturbador, e já Deus te reconhece como boca vidente, boca de Deus. A diferença é bem clara. E o chamado Elias, o profeta de Deus, nasce todo o seu projeto num lugar chamado Ribeiro de Querite, onde ali Deus fala com ele, alimenta ele, sustenta ele, e ele começa uma nova caminhada com Deus. Outro momento para nós encerrarmos esse pedaço aqui só, essa pequena introdução. O projeto que nasce em Adulão. Davi. Juntou-se um grupo de pessoas endividadas, problemáticas, com raiva, com ira, toda uma gente bem maluca. Davi foi chefe sobre eles. E ali em Adulão começa o projeto de Deus. Diga para o teu irmãozinho: aonde você está? Diga isso forte, profetizando sobre ele. Aonde você está? Quando você teme o Senhor de todo o seu coração, vai jorrar descanso para a sua alma e para as pessoas também. O projeto de Deus começa aonde você está. Amém? Ah, pastor, eu tenho que estar num lugar legal, para tranquilo, cheio de graça, para começar tudinho. Não. O projeto de deserto chamado João Batista começou aonde, irmãos? Num lugar difícil, também chamado deserto. Lugar de várias situações adversas. Então na vida não será diferente. Deus não tem um projeto para você todo cheio de margaridas, bonitinho, de flores. O projeto não vai começar com uma pessoa já sendo uma árvore frutífera, plantada, tranquila, cheia de frutos. O projeto de Deus não começa dessa forma. Deus faz um projeto começar com uma semente plantada para nascer até crescer uma árvore, uma pessoa que sabe descansar nele. Eu quero crer nessa manhã que Deus encontrou aqui homens e mulheres que sabem descansar nele. Você pode dizer comigo: Deus me encontrou e eu quero ter descanso ainda mais no Senhor. Eu quero ensinar então 4 etapas básicas na sua vida para que o descanso entre na sua vida e na minha vida também. Em nome de Jesus. Sabemos que a vida, escute isso. Vou falar com os seus irmãozinhos. Fala com o teu irmão essa palavra tão preciosa. Bate no ombro dele e fala assim com ele: a vida não consiste em perseguir a felicidade. Consiste em perseguir a vontade de Deus. Se a pessoa persiste em perseguir a felicidade, nunca vai alcançar. Persiga Deus. Persiga qual é a vontade soberana dele na sua vida. O que ele quer, aí você terá a sua alma descansada. Conforme diz o texto mesmo. O próprio texto de Mateus nos declara acerca disso: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esta felicidade só é encontrada em Cristo Jesus, o ungido de Deus. Se buscarmos de outra forma, se buscarmos nos recursos, nos poderes, no dinheiro, nas coisas que podem ser, estaremos perdidos. Hoje, tanto o Clube de Roma, quanto os demais multimilionários do mundo, que governam o mundo nas suas várias direções, tanto da política, da economia, onde esses homens estão espalhados nos 5 continentes, onde montam não somente
esses clubes de bilionários. Vários deles dizem-se cristãos. E se possível, no dia 4 vou mostrar alguns famosos cristãos do mundo inteiro, que vocês vão ver eles mesmo falando que eles adoram o diabo. Não se choquem com isso. Algumas situações acerca disso. Eu quero falar no dia 4 de junho, nesses vídeos, algumas revelações para que você não caminhe mais no engano. Amém? Para que você não ache que um fulano de tal, ou que um cicrano, ou que um senador tal, ou que uma pessoa legal aqui, outra colar, que um presidente tal, é uma pessoa muito boa. Bondade não nos leva a Deus. Quem nos leva a Deus? Jesus Cristo. Ser muito bom, mas transgredir a lei de Deus, não me leva a Deus. O que me leva a Deus é amar ao Senhor acima de todas as coisas. É me render a Ele. É Ele ser o único Senhor e Salvador de nossa vida. Amém? Aleluia. Todo um projeto de descansar começa de fato em nossa vida quando nós começamos a fazer aquilo que Deus nos orienta na vida, no ministério, nas áreas de nossa vida, no casamento. Eu tenho que plantar. Diga para o teu irmãozinho: você tem que plantar. Só vamos colher se tivermos plantado. Plantar o que, pastor? Uma alma que sabe descansar em Deus. Uma alma que fica tranquila em Deus. Espera no Senhor, ó Israel. Ele é o que mesmo? O seu auxílio e seu escudo. Espera no Senhor. Você sabe esperar no Senhor? Ou se o seu filho sai de casa, digamos que o Zé Antônio, meu filho, falou assim: pai, eu vou ali assim assado. Ok, filho, vai lá. Aí o Zé Antônio está viajando ainda, ou está na casa da pessoa, ele foi, uma coisa. Passa uma hora. Onde você está? O que você fez? Deixou de fazer. Isso é um mal das mães, de alguns pais, de cada um de nós. Ficamos sufocando aos nossos filhos porque nós descansamos. Uma coisa com você, mãe e pai: se o seu filho ou sua filha estiver longe, você não pode fazer nada. Se ele morrer, morreu. Se ele viver, viveu. Você pode fazer agora é descansar em Deus. Amém? Não, eu entreguei para Jesus. Entregou nada. Porque se você entregou, você descansou. Ou não? Sim ou não? Não, pastor, eu tenho que ligar 8.000 vezes por dia. Gasta dinheiro à toa. Fica endividado à toa. Aprenda a descansar em Deus. Confia, não em você e nem no seu filho. Confia em Deus. Não é isso que a palavra de Deus diz, irmãos? Creis em Deus? Creis em Deus? Então, se você crê em Deus, apresentou e descansou em Deus, a segurança de Deus vai se instalar naquele lugar. Não simplesmente porque Deus é Deus, não. É porque você descansou nele. Porque Ele já é Senhor. Sem você ou com você, Ele é Senhor e Salvador. Descanse em Deus. Senhor, eu apresentei, entreguei, ofertei. É do Senhor. Então plante descanso. Já viu talvez alguns filhos hoje que estão fazendo a mesma coisa que os pais? Estão meio perturbados porque os pais são perturbados nessa área. A família tem que estar totalmente ajustada, irmãos. Amém? Quantos podem dizer comigo? Minha família tem que estar ajustada em toda a psique. Amém? Então toda a minha alma tem que ter de fato um ajuste. Não posso ficar perturbado, nem ficar totalmente fora de si. Tem que ficar controlado no Senhor, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Amém? Aleluia. Quando os meus filhos saem, nós fazemos uma coisa muito legal lá em casa. Aprendemos. Que horas vão chegar mais ou menos? Tá hora, tá ok. Tranco a porta do meu quarto, cada um leva a sua chave. E sabe o que eu vou fazer? Dormir. Eu descanso em Deus ou não descanso? Alguém que me liga e fala assim: ei, como estão? Você não ligou, não viu? Que nada, eu descansei em Deus. Eu preciso dormir, eu vou dormir. Entendi que ele chega, eu não sei que hora chegou, se está assim, assado, se chegou de carro, assado, cozido. Eu descansei em Deus.
Fala, teu irmãozinho, você está descansando em Deus dessa forma? Isso é plantar descanso. Já imaginou se seu filho ou sua filha vê você como exemplo dele perturbado? Ele vai ser o que mesmo? Um psicótico, um perturbado, uma pessoa que não sabe nem confiar nem nele mesmo nem nos outros. Vai ficar totalmente fora de si. Plante descanso que você colherá descanso. Amém? Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. Comece a plantar tranquilidade, graça, confiabilidade, descanso na alma dos seus filhos, para que você possa colher no tempo devido isso. Porque senão, irmão, no seu casamento, saber descansar, confiar um no outro, né? Essa questão sublime de plantar essa confiança, de plantar esse descanso no outro, de não deixar nenhuma pegazinha para o diabo, ou nenhuma janelinha para o diabo, é descansar. Traz o que mesmo que eu falei no início? O descanso traz segurança. Diga para o teu irmãozinho, o descanso traz segurança. Então quando você descansa, você está seguro. Pode o diabo levantar lançar um dardo, pode os demônios tentar pegar uma pessoa e vir fazer aquelas compartilhocas, e você vai estar seguro, descansado em Deus. Amém? Tranquilo em Jesus. Amém? Aleluia. E quantas vezes o diabo quer destruir o seu lugar secreto, a sua casa, seu lugar refúgio? Todo dia. Não tem um dia que o diabo não queira destruir o seu lugar de refúgio, que é a sua casa. Segunda coisa, então, depois que você planta confiança, tranquilidade, descanso, você vai esperar. Esperar os dias que Deus dá para germinar cada projeto, cada situação. E vivemos hoje numa época em que nós não somos bons disso. Quando alguém fala assim, o filho ou a filha, ou o esposo ou a esposa chega em casa assim: o almoço está pronto? Com aquela fomezinha já, roendo tudo. Aí alguém fala assim: espera mais 10 minutos ou 20. Aí o que acontece conosco? O que você está fazendo em casa? Que cambada de vagabundos. Não faz nada em casa? Não sabe fazer aquilo outro, e começa a ficar de fato um alvoroço terrível. E o lugar que é de descanso, de graça, e aquilo que vamos fazer que é sagrado, diga o teu irmãozinho, comer é sagrado. Amém, irmãos? Comida é sagrado. Eu tenho, de fato, ainda, e vou, acho que vou ficar até Jesus me chamar, indignação de quem deixa comida no prato. Eu não gosto. Almoçávamos ontem com o Bibi e tia Miriam, e uma pessoa deixou muito comida no prato. Eu fiquei indignado. Falei, que vontade. Eu não aguentando mais, quase eu comi aquele resto de comida. Porque eu fico indignado com um negócio desse. Quer me deixar indignado, eu ver estragar arroz, feijão e carne e alguma coisa a mais. Eu fico indignado. Fico mesmo. Não gosto de um negócio desse. Porque para mim é sagrado. Porque entra no meu corpo e traz proteínas para que meu corpo fique em pé. Porque esse meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Então o que entra nele para deixar ele em pé, sobreviver, é sagrado. Ainda mais é Deus que me deu. É Deus que te dá também, é sagrado. Então mais uma vez eu falo, né? Se você bota no prato, você come tudo. Se você não quer comer tudo, põe somente um pouquinho. Nunca devolva comida, nunca extrai comida. Não tem aquela mentalidade: não sei quanto custou, eu estou numa festa mesmo, vou comer, vou estragar mesmo. Problema não foi eu que paguei. Essa mentalidade é do inferno. Mentalidade do céu é entender que tudo é sagrado diante de Deus. Amém? Aleluia. Glórias a Jesus. Então saiba esperar. Depois de ter plantado, ainda temos que esperar nascer e colher no tempo certo. Saiba esperar. Você pode ir lá uma vez, 2 vezes, 10 vezes e ver a semente germinando, brotando, crescendo. Saiba o momento adequado. Diga para o teu irmãozinho: aquele que tem graça, aquele que sabe descansar em Deus, sabe também esperar. Amém? Mas quando eu estou com pressa, estou com urgência disso acontecer, irmãos, não tem urgência. Saiba o tempo de Deus para acontecer. Porque se você comer uma coisa fora do tempo,
vai lhe causar mal. Quantos já comeram aqui manga verde com sal? Quem já comeu? Como que ficou o seu estômago? Ou ficou o seu intestino? Tão bom, pastor. Eu não fiquei empazinado, não fiquei entupido. Pastor, fiquei tranquilo. Eu comi 30 mangas verdes, não, 5 mangas verdes com sal, aquela bem verde. Pastor, foi uma delícia. A minha coisa comer um bife bem suculento. Que nada, estava verde. De cara ela ia soltar, veio soltar o leite dela para fora, soltou dentro do seu organismo. Já foi algo venenoso. E começou a criar um processo ali dentro de estragar. Se não fosse a misericórdia de Deus, grandes pessoas poderiam estar no processo de infecção intestinal. Alguém sofreu de infecção intestinal quando comeu manga verde com sal? Somente Priscila. Alguém ficou empazinado aqui? Ninguém ficou empazinado? Ah, já fiquei empazinado também. Alguém ficou com assim meio que uma dorzinha aqui, ia colar? Eu já fiquei com várias dorzinhas que ia colar. Quando você come uma coisa fora da prontidão dela, vai lhe fazer mal. De uma forma ou outra, alguém fala assim: que nada, pastor, eu tenho estômago de avestruz. Você pode ter estômago de avestruz, o que você for, mas tudo fora da estação faz mal. Diga para o teu irmãozinho: tudo fora da estação faz mal. Pode dizer mais uma vez: tudo fora da estação própria faz mal. Porque Deus tem regra para tudo, irmãos. Deus não é desordenado conforme nós. Ele tem regra. Saiba esperar, é descansar em Deus. É na hora certa aquilo vai vir nas suas mãos de uma forma preciosa. A terceira coisa é saber colher o que você plantou, o que você soube esperar. Colher com paz, paciência. Se plantamos, também sabemos colher e esperar o momento adequado, onde vamos colher com maturidade, com alegria. Todo o nosso descanso em Deus. Sabemos que uma situação não muda de uma hora para outra. Ah, pastor, eu queria tanto que mudasse de uma hora para outra. É só orar, é só repreender. Quantas vezes Jesus orou e repreendeu em Israel? E ele falou aquela palavra que está lá no profeta Isaías: este povo honra-me, mas o seu coração... E Jesus pregando o evangelho da graça. Mas ele soube esperar. Depois da sua morte, aconteceu um momento tremendo. Foi Jesus que trouxe a proclamação para que 3.000 pessoas fossem salvas num só dia. Foi Jesus, irmãos. Então Jesus falhou. O mestre pregou e ninguém se converteu num contexto de multidão. Então ele falhou? O que vocês acham? Por que ele não falhou, irmãos? Por que Jesus não falhou, irmãos? Estamos entrando aí fora de sintonias. Por que Jesus não falhou, irmãos? Porque ele soube esperar o momento certo. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo? Quem convence? Aleluia, o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo foi mandado, a situação de conversão aconteceu. O ministério de Jesus era simplesmente tratar e trazer a graça, abrir porta da graça de Deus em todo o mundo judaico e gentílico. Todo lugar ele abriu porta da graça. Agora disse: Espírito Santo, eu marquei um dia para você aparecer na face da terra. Vai ser naquele momento chamado festa de Pentecostes, quando eles estiverem de fato lá, todos eles buscando a festa de Pentecostes, eu vou enviar você, e você vai escolher o homem mais atrapalhado deles todos, para trazer a graça, o homem mais com ímpeto mais forte, para as coisas acontecer. Porque Jesus não escolheu João? Seria mais fácil escolher João, não acha, irmãos? Se você fosse Jesus, você escolheria quem? Pedro ou João? Fala com sinceridade. João. Eu também escolheria João. Ainda bem que não somos Jesus, hein? E escolher tudo errado, hein? Dentro do consenso normal, escolheríamos talvez Tiago. Já era o líder entre eles mesmo, né? Pera lá, Tiago
lidera todos eles. Eu vou escolher Tiago. Já é o pastor de todos mesmo, né? É Tiago. Mas Jesus escolhe uma outra pessoa. Jesus não é igual a um profeta. Ele é Senhor de todas as coisas. Lembra que Jesus falou? A graça do Senhor falou com Samuel: Samuel, eu não escolho, eu não olho, eu não estou chamando alguém segundo o coração humano, eu não olho com os olhos humanos, eu olho com o Espírito, amém, irmãos? Aí ele escolhe de fato Pedro, e Pedro traz a graça. E o que aconteceu, irmãos? Quantas almas se renderam? Quase 3.000 almas. Diga para o teu irmãozinho: Jesus descansava tanto em Deus. Diga para o teu irmãozinho: Jesus descansava tanto em Deus, Pai, que os seus discípulos aprenderam isso também. Fala para o teu irmãozinho: você tem aprendido a descansar em Deus? Na sua família? No ministério que Deus tem te dado? Você tem aprendido a descansar em Deus, irmãos? Pare um pouquinho e pense. Muitos que não sabem descansar em Deus, olhem bem para o pastor agora. Muitos que não sabem descansar em Deus, diz, ou faz aquele ditado, né? Enfia com os pés. Ou seja, dá com os burros na água. Ah, pai, não consigo esperar. Não consigo esperar para o meu príncipe encantado, minha princesa encantada, ou para o meu casamento. Eu não consigo esperar por isso, por esse trabalho. Eu não consigo mais esperar. Eu estou ficando doido. Eu vou pegar qualquer coisa da minha frente. Cuidado, irmãos. Qualquer coisa é do inferno. A preciosidade é do céu. Você está aí, irmão? Consegue esperar sim. É quando você está seguro em Jesus. Aí vamos entender a quarta coisa, que é saber usufruir da colheita. Muitos não sabem usufruir da colheita, de esperar em Deus e descansar em Deus. Depois que passamos pelos processos de plantar, esperar, colher, começamos agora a saber usufruir o que colhemos. Muitos de nós, em nossas famílias, trabalhos, ministérios, se perdem depois de ter colhido vários frutos, porque não sabem lidar com a unção. Começam a desfrutar do que Deus deu. Aí entra um orgulho, uma soberba religiosa terrível, e leva a pessoa a cair. Leva a pessoa a não estar no projeto de Deus mais. Diga para o teu irmãozinho: quando você começar a colher, saiba usufruir com mansidão e humildade todos os benefícios que o Senhor tem para você. Amém, irmãos? Então, tanto o jeito que nós olhamos, nós vivemos a vida, vai determinar muito quem nós somos diante de Deus. Diga para o teu irmãozinho isso: o jeito que você olha para a sua vida determina quem você é diante do Senhor. Mais uma vez, o jeito que você olha na vida determina quem você é diante de Deus. Imagina se alguma pessoa fosse apresentar-se a Jesus essa manhã, dizer: Senhor, olha, estou aqui apavorado, porque o casamento meu está assim, ou porque eu estou desempregado, ou porque na minha casa está assim, assado. Senhor, está assim. Aí Deus sentado no seu trono, olhando: mais alguma coisa, filho? Senhor, fala alguma coisa, eu não aguento mais, olha o meu estado. E Deus: calma. O jeito que você se apresenta e vive diante de Deus é o que você vai colher. Confie em Deus, estareis seguros. Ou crê em Deus. Como nós estamos crendo no Senhor Jesus? Que descanso estou olhando? Qual é o jeito que eu olho pela minha vida hoje? Como eu analiso a minha própria vida? De quem é a terra, irmãos? E toda sua, e todos aqueles que habitam nela, na terra. A terra é do Senhor. Nunca esqueça disso. O lugar que você vive é do Senhor, pertence a Ele. Tudo que vai acontecer é do Senhor, pertence ao Senhor. Eu tenho que aprender a descansar em Deus. Muitos não conseguem desfrutar nem um pouquinho do que plantaram, porque não conseguem descansar em Deus. Quando colhem uma coisa, ficam preocupados: e agora? Será que algum ladrão vai roubar isso? Será que alguma pessoa está
tentando minar a minha casa, roubaram o meu ministério, roubaram a minha função, roubaram aquilo outro, e eu estou preocupado. Sabe uma coisa, irmãos? Vou confessar uma coisa para os irmãos. Quem descansa em Deus não está nem aí para isso. Amém? Amém, irmãos? Porque sabe que Deus se colocou. Quem dá e quem tira é o Senhor. Amém? Amém? Aí você vê hoje várias discórdias. Então a preocupação das pessoas hoje não é descansar em Deus, é perder o seu lugar, é estar agarrado na terra. Isso eu falo em todo o setor. Algumas pessoas, quando vão ensinar um novo funcionário, quando um funcionário antigo vai ensinar um novo funcionário, ou um médico passar conhecimento por outros médicos, para os novos médicos, novos advogados, novos enfermeiros, por aí fora, alguns têm medo que o outro sobressaia melhor. Nunca tema o que você faz quando você sabe descansar em Deus, porque o homem não sabe te honrar como Deus sabe te honrar. Quando Deus colocar uma pessoa na sua frente, ou no seu trabalho, ou no seu ministério, ou em qualquer outro lugar, na sua função que você faz na face da terra, tem o maior prazer de ensinar o que Deus tem te dado. E ensine com o coração, porque Deus sempre honra o servo fiel. Quantos podem dizer amém comigo? Não tenha medo, descanse em Deus, porque Deus vai te honrar toda a vida. Há uma palavra preciosa, que conforme fala em Hebreus capítulo 11, verso 13, até o verso 16, os olhos do Senhor, estão sobre todos ali, todos aqueles heróis da fé, todos foram alcançados, abençoados, direcionados, dirigidos pelo Senhor. O tempo de cada pessoa na terra, o tempo na terra não é assim direcionado por qualquer um de nós, da forma que nós queremos. Toda a história da vida de cada um de nós, quando nós sabemos esperar em Deus, nós vamos chegar e conhecer cada capítulo de nossa vida, cada pedacinho. Eu quero falar isso que você profetiza sobre o seu irmão agora, essa palavra. Diga para o teu irmãozinho: o seu tempo na terra não é toda a história da sua vida. Você tem que esperar chegar no céu para conhecer o resto dos capítulos da sua vida. Pois Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, tem guardado para você o melhor vinho no final. Sabe para quem é o melhor vinho? Para quem descansa em Deus. Eu quero tomar o melhor vinho, descansando em Deus. Quanto nessa manhã pode dizer comigo: pastor, eu quero ter uma vida tranquila? Muito poucos querem ter. Pastor, eu quero ter uma vida tranquila, sossegada, descansando em Deus. Você quer ter assim, irmãos? Eu não estou falando de você tranquilo, sossegado na questão de mundo, não, porque isso vai ter aflição mesmo. Mas tranquilidade emocional e espiritual você pode ter, porque você é cheio do Espírito Santo. Quem não é cheio do Espírito Santo fica perturbado, dorme perturbado, acorda perturbado, vive perturbado e perturba os outros ainda. Eu quero ter uma vida tranquila, sossegada na face da terra, porque esse é mandamento, está lá em Timóteo isso. Quer ter uma vida tranquila e sossegada? Descanse em Deus. Quero convidar você a ficar em pé um pouquinho. Fica de pé um pouquinho, por favor. Olha que texto precioso da palavra de Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 14, verso 13. Vamos ler Hebreus capítulo 4, 3 e Apocalipse 14, 13. Dois textos. Hebreus 4, Hebreus 4, 3 e Apocalipse 14, 13. Amém? Hebreus 4, 3. Vamos juntos? Ora, nós, os que temos crido, amém? Temos crido, irmãos? Aleluia. De novo, ora,
nós, os que temos crido, entramos no descanso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu descanso. Contudo, as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo. Quem de fato não consegue descansar é quem não tem Jesus. Quem tem Jesus vive em descanso, em graça. Aleluia. Outro texto, Apocalipse 14, 13 diz: amém? Acharam aí? Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanharão. Aleluia. O vinho, o melhor vinho. Eu sei descansar em Deus. Pastor, só sabe? Não, estou lutando para aprender. Mas eu quero convidar você a dizer comigo nessa manhã: eu quero aprender. Diga isso com mais força. Eu quero aprender a descansar mais em Deus, para que os demônios, o mundo e o pecado não me deixe louco. É verdade, irmãos. Uma pessoa que não sabe descansar em Deus, ele não sabe viver a vida que Deus dá no presente para ele. Eu quero convidar você a descansar em Deus, em relação à sua vida, seu casamento, seus filhos, o trabalho que você faz, toda a sua vida tem que ser uma oferta diante do Senhor Jesus. Senhor, minha vida é tua, eu descanso no Senhor, porque eu creio no Senhor e por isso estou seguro. Amém? Aleluia!